são várias tentativas, né, onde se busca retomar a partir de indícios, né, o fato da CUT buscar mobilizações e resistência à terceirização, por exemplo, produz determinados efeitos, na expectativa de que possa, de fato, vir para a mobilização. E alguns continuam alimentando essa expectativa, né? De fato, se vai ser um descolamento real. E isso tem a perspectiva de podermos ou não contar, digamos assim, com esses companheiros, né? Então, produz uma série de zigue-zagues, né? Em momentos muito curtos, né, a conjuntura. Bem, eu acho que aquela segunda frase ali, construção pela base, ela também nos coloca algumas indicações para esses caminhos. As tentativas de frente, em geral, têm predominado a relação pelas cúpulas, por articulações por cima, e não pela unidade ideal, pelas lutas embaixo, construída com os trabalhadores. E esta é uma questão que nós precisamos. Nenhum problema, nenhum contrário à frente de esquerda, mas vamos construir unidades a partir das lutas reais. Das lutas reais entre os trabalhadores. Nenhuma questão em relação à doutrinária contra compromissos, contra acordo, nada disso. Nada disso. Na greve, para citar um exemplo que eu conheço um pouco mais, na greve de janeiro agora da Volkswagen, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC apareceu para todo o Brasil como puxando a greve. Não é verdade. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC foi derrotado numa assembleia pelos operários da Volkswagen, na assembleia dia 2 de dezembro. Eles estavam, desde julho, assinando um acordo e rasgando até o acordo anterior e cortando os aumentos salariais, em troca de uma imaginada defesa do emprego. E os operários derrotaram a direção sindical numa assembleia. Em função disso, a empresa fez tudo que vocês depois foi apresentado à empresa e puderam ver. Demitiu os 800 e aí não teve jeito. Se o sindicato não decreta a greve, não defende a greve na Assembleia, os operários já iriam fazê-lo. Já iriam fazer. Né? Os operários, ao recusarem o acordo, sabiam que viria a demissão. Eles estavam dizendo o seguinte: nós queremos enfrentar, não se ajoelhar. Mesmo que por isso meu emprego estivesse em risco. Era esse o recado que os operários estavam dando. Não eram todos. A Assembleia, quando recusou, estava dividida. Mas isso apresenta a possibilidade de resistências, de organizações no núcleo duro do sindicalismo, o descolamento crescente das bases em relação às direções sindicais. Se isso está ocorrendo num setor como os metalúrgicos do ABC, e não todos os metalúrgicos, nas montadoras, que é o núcleo duro, e quando o Mauro falou, eu queria ficar falando aqui sobre intensificação do trabalho, sobre uma série de questões que também fez parte da minha investigação, e faz parte, e continua, né, sobre a relação umbilical das comissões sindicais com a empresa. Né? Os dirigentes sindicais dos metalúrgicos do ABC, eu estou falando do coração do núcleo duro do sindicalismo, e que foi um modelo sindical para todo o movimento sindical no Brasil. Né? Lula estava ontem na abertura do Congresso dos Metalúrgicos, dizendo que tem que defender o governo Dilma. Esse foi o recado para a abertura do Congresso dos Metalúrgicos. Mas
os diretores dos sindicatos metalúrgicos, eles são hoje muito mais diretores das empresas do que, de fato, do sindicato. Aliás, para que vocês tenham um caso, eles têm alguns, inclusive, que fazem parte, literalmente, do Conselho de Administração Mundial das empresas. Um diretor do sindicato dos metalúrgicos na Mercedes-Benz, que é diretor do sindicato, integra o Conselho Mundial da Mercedes-Benz. As empresas alemãs têm um sistema de cogestão, que eles chamam. Isso criado desde o pós-guerra, em 52, com a crise dos anos 70 se aprofundou e continua até hoje. Então existe uma organização que chama-se o Ig Metal, e eles têm toda uma relação, uma proximidade, né? Mas eles se colocam a partir desta perspectiva: viabilizar ou não viabilizar a produtividade da empresa, viabilizar ou não a competitividade da empresa no mercado, e tem aquilo muito mais na permanência da empresa e a permanência daquele núcleo e daquela organização sindical como um modelo para os demais, ou seja, para os demais sindicatos no Brasil, ou seja, a reprodução da sua própria existência, daquele próprio grupo sindical, influenciando todo o movimento sindical, né, do que qualquer tipo de perspectiva de resistência numa outra dimensão, numa outra direção. E eles atuam nesse sentido, inclusive em alguns movimentos de greve, de paralisação que ocorrem, né? Eu poderia aqui falar detalhes, né, de discursos que os dirigentes, os principais dirigentes do sindicato fazem nas assembleias e mesmo após o encerramento da greve dos operários da Volkswagen. Dizer que aquela greve tinha, inclusive, saído fortalecido tanto o sindicato quanto a empresa. Que os operários saíram muito mais identificados com a empresa. Esse é o discurso do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Rafael Marques, na Assembleia, inclusive. Veja, o sindicato do ABC, mas foi apresentada aquela greve como um modelo de resistência dos operários para assegurar um emprego e uma perspectiva de recessão que nós estamos entrando. Isso produziu efeitos diferentes. Companheiros do São José dos Campos, companheiros da Conlutas, que são dos sindicatos metalúrgicos, foram para lá. Foram manifestar, alguns dirigentes foram para lá manifestar apoio à greve dos operários do ABC. Mas o discurso deles não ficou claro e foi apropriado pela direção do sindicato. Naquele dia onde teve a manifestação na Anchieta, onde parou uma pista da Anchieta, que até os operários falaram, antes nós paravam todas, agora eles só param uma pista, né? Mas parou uma pista, teve a manifestação, o presidente do sindicato, na fala dele, quero agradecer os companheiros do Conlutas, agradecer os companheiros do PSOL, agradecer os companheiros do PSTU, ou seja, buscando se apropriar, inclusive das manifestações de solidariedade, mas para assegurar a sua direção. Claro que isso, para aqueles operários que estão querendo um outro caminho, se descolando disso, produz ambiguidades. Vou contar com quem? Quem de fato pode marchar numa perspectiva de eu me descolar e enfrentar? Como os operários do ABC ou os operários da Volks enfrentaram ao recusar a proposta da direção do sindicato. É claro que muitos recusam na expectativa que a própria direção do sindicato assuma aquela posição. Não é que isso está presente já, né, claramente definido
na base dos trabalhadores. Né? Mas essas contradições estão presentes e elas colocam para a gente possibilidades. Nós já falamos de bastante limites, né? Mas essas contradições e a presença de grupos querendo enfrentar e lutar colocam também possibilidades e por onde a gente caminhar, por onde estreitar laços, vínculos, construir novos coletivos, né? Alianças com esses que estão lutando e não só falando, mas de fato enfrentando, né? Bom, então essa é uma questão que está colocada. No ponto de vista da terceirização, para falar de uma questão atual, nós estamos vendo a bancada do PT votou toda integralmente contrária. Né? Mas os sinais que o governo do PT, mesmo que esteja em aliança, mas o governo deu, não foi nesse sentido. Se vocês viram a fala da Dilma na entrega de 500 casas aqui no Duque de Caxias, quando foi perguntado na semana passada sobre o projeto de terceirização, o centro da fala dela foi do que o Levi foi fazer no Congresso, de garantir as contribuições previdenciárias. O recolhimento prévio pela contratante, né, do pagamento dos impostos, inclusive as contribuições previdenciárias. Ou seja, a perspectiva do governo, o problema ali é do ponto de vista da arrecadação. Não aparece na imprensa o Levi, mas aquilo não é o Levi isoladamente, aquilo é o governo, aonde ele está centrando fogo. Não é no enfrentamento, na recusa. Para isso teria que enfrentar, aí teria que abrir um acirramento político, um acirramento frontal, e isso nunca foi a proposta do PT no governo. Nunca foi. Toda vez que ele era acossado à direita, ele, ao invés de enfrentar, jamais enfrentou. E assim continua. E assim continua. Por mais doloroso que isso seja. Por mais doloroso para as nossas histórias, mas é melhor a gente encarar a realidade do que a gente produzir ilusões sobre ela. Eu não falo nenhuma novidade. O difícil às vezes é falar, mas não é nenhuma novidade. Também nesse fato da terceirização também um novo. Né? Isso está no coração do governo. Né? Então não tem nenhuma perspectiva de veto. Não tem aí claramente, pelo menos hoje, nenhuma perspectiva de que será vetado. Né? A fala da Dilma já indica inclusive isso. Mas ao mesmo tempo tem a disfarçatez, e eu tenho que falar assim, de dizer, não, tem que ser respeitado todos os direitos dos trabalhadores. Olha, isso não foi a primeira vez. No dia 30 de dezembro foi publicada a medida provisória 664 e 665. No dia 1º da posse, a frase da Dilma é: nenhum direito a menos. Na posse. E esta frase foi o slogan da manifestação puxada no meio de dezembro pelo MTST. Olha a apropriação, tomando medidas que atacavam e atacam diretamente os direitos dos trabalhadores. As medidas 664 e 665 têm sido vistas do ponto de vista do ajuste fiscal, né, do governo dos superávitos primários. Mas esse é o principal comentário que se faz sobre ela. Mas ela tem uma outra dimensão, talvez mais estratégica, no sentido para a burguesia, que é colocar o terror sobre os trabalhadores.
se eu for desempregado e não tenho mais como conseguir, eu vou ter que competir no mercado de trabalho, ampliar a concorrência com outros trabalhadores. Isto pressiona quem está trabalhando. Pressiona para não reivindicar aumento de salário. Pressiona para colocar o terror no sentido de aumentar a produtividade. Então a medida, ela tem um interesse estratégico no sentido de produzir o terror na classe trabalhadora. Ampliar a concorrência, a competição entre os trabalhadores. Se você for ver, além do interesse imediato no sentido de caixa, né? Isso é todas as medidas em relação à redução do direito ao PIS, ao auxílio-doença, né? Você vai ver também esse aspecto, não apenas tanto a curto prazo, mas a médio, mas a longo. A curto prazo, as taxas de desemprego já começaram a subir. A PNAD contínua que saiu agora mostrou o índice de 7,4% de desemprego no trimestre que encerrou em fevereiro. Comparado com o trimestre do ano anterior, que foi de 6,8%. Isso representa, em termos de trabalhadores que estão desocupados, desempregados hoje, 950 mil trabalhadores a mais. O dado percentual, né? Nós somos 950 trabalhadores que estão a mais demitidos em relação ao mesmo trimestre no ano anterior. Então, produzir esse terror sobre os trabalhadores é também um interesse estratégico, né, no enfrentamento da crise pelo capital. Né? Concluindo, eu acho que tem perspectivas que, num primeiro momento, pode ser, nós estamos vendo, sombrias, né? Mas nós temos que ver, nós temos que buscar ver o horizonte. As tendências que estão se apresentando hoje sim, de aumentar a exploração, de aumentar o individualismo, a concorrência, mas também perspectivas da gente poder reconstruir as organizações dos trabalhadores, organizações sindicais e organizações políticas. Só as organizações sindicais não são suficientes. Em geral, a tendência dos sindicatos, elas, muitas das vezes, na crise, de reforçar até a saída para um novo ciclo de acumulação, quando eles recentram a discussão apenas do emprego, por exemplo. Então, se não tiver presente nas lutas, um outro horizonte. E aí, eu acho que existem questões que são mais históricas, né? Questões do ponto de vista político, do ponto de vista da conformação de como é a organização sindical, da estabelecer a unidade, ou seja, a reprodução da fragmentação econômica que o Mauro apresentou aqui, que é uma marca ao longo de diferentes momentos da história do capitalismo, mas sempre foi respondida nas lutas históricas dos trabalhadores, tentando forjar uma unidade política. Os trabalhadores vão sempre reproduzir diferenças de nacionalidade, diferenças de sexo, diferenças de condições de trabalho, diferenças econômicas, salariais, de remuneração. Como que nós enfrentamos isso? É do ponto de vista das questões econômicas? Não, é da sua unidade política. De mesmo nas diferenças, estabelecer vínculos e unidades. Essa é a história da luta dos trabalhadores. O sindicalismo era, no século XIX, inicialmente, de quem tinha uma profissão, das corporações antigas. O sindicalismo era recusado para os trabalhadores, para a grande massa de trabalhadores sem qualificação. Eles lutaram
e muitas das vezes enfrentaram resistência dos outros trabalhadores e esse é um embate presente. A luta, às vezes, entre trabalhadores de nações diferentes também, mas expressa, inclusive, às vezes, nas guerras, né? No apoio, por exemplo, da Segunda Internacional ao governo alemão, né, aprovando os fundos de guerra na Primeira Guerra Mundial, né? Mas também temos exemplos do ponto de vista da sua unidade política. E é isso que nós temos que buscar marchar, né? Na perspectiva de que eu acho que está se encerrando um ciclo. O ciclo é da hegemonia política do PT e da CUT no movimento sindical. Esse ciclo está se encerrando. E falo no gerúndio porque nós estamos num processo mesmo de transição, onde essas coisas não estão ainda tão claras, né? Porque ainda existe um poder real, né, nas cúpulas sindicais, mas muito mais nas cúpulas do que de fato nas bases de capacidade real de mobilização, além de capacidade de interesse real de mobilizar, de fato, né, na atual conjuntura. E a polarização que se reproduz no âmbito eleitoral não necessariamente é a polarização que se coloca nas lutas. Isso ficou mais expresso nas manifestações de junho de 2013. As manifestações de junho de 2013, apesar de no mesmo espaço e ao mesmo tempo, estavam presentes forças antagônicas, grupos de direita e grupos de oposição à esquerda. E que não necessariamente se expressam no quadro político atual. Os de direita que estavam lá não necessariamente se sentem representados pelo PSDB ou por outros. E os de oposição à esquerda também não se sentem representados pelo PT. Isto se reproduz em diversos locais e diversas lutas. O dilema da esquerda, que tem sido recorrente, é a gente novamente voltar os olhos no sentido de tentar estabelecer elos e pontos de contato com o PT ou com a CUT, quando na verdade eles já recusaram isso há algum tempo. Então, o processo que eu acho que nós vamos assistir é de progressivamente isso ficar claro e a gente estabelecer contatos, de fato, numa perspectiva de construção com a classe trabalhadora a partir das suas lutas na base, das suas lutas reais, e que daí possa se estabelecer, se isso for o caso, frentes, unidades, apoios, diversas organizações sindicais ou de partidos. Para terminar, ao mesmo tempo que as lutas estão correndo, nós temos que tratar sobre diversas questões teóricas e políticas que fazem parte do debate mais da esquerda e que foi abandonado. O Mauro citou os anos 80, dos anos 80 para cá, nós tivemos uma conversão da esquerda à questão democrática. A perspectiva do socialismo como horizonte saiu da pauta. Foi deslocado da pauta política da luta dos trabalhadores. E o PT foi um partido que contribuiu decisivamente nisso. Decisivamente nisso. De valorizar, inclusive, a diversidade ideológica, que é o termo que o Marco Aurélio Garcia, né, um dos textos, só para citar uma pessoa diretamente ligada ao PT, né, no texto, se isso é social-democracia, sejamos social-democratas. Né? Esse é um texto de 1990, mas que passa toda a discussão dos anos 80.
Então, esta também é uma... Qual o horizonte? Qual o horizonte para os trabalhadores? Né? O que nós queremos? Isto é fundamental para saber o que a gente faz hoje. O que faz agora? Porque é claro que eu sei que nós não temos, nas condições imediatas, como reverter o cenário que está presente. Mas eu trabalho hoje no sentido de acumular e de caminhar nesse sentido, ou olhando para isso, ou não. Então, ao mesmo tempo, para fechar mesmo, eu acho que tem uma série de questões do ponto de vista mais sindical. E algumas questões o movimento da sua luta colocou. Isso vale. A unidade, eu falei, a unidade em relação ao conjunto dos trabalhadores. Não se recusar ao enquadramento sindical legal. E eu vi o documento da direção das FOC e do Fórum de Servidores Públicos Federais, e falava da terceirização e tal, mesmo que não podemos representá-los legalmente. Por que não? Por que não? Porque o enquadramento... Porque o enquadramento sindical definido pelo Estado não assim determina? Então, nós também não temos que ficar com esses pedidos. Os trabalhadores, eles decidem quem são os seus representantes. Se nós juntarmos e fundirmos as lutas com eles, se assim eles o desejarem, eles vão determinar quem são os seus representantes, e não o Estado. É nessa perspectiva que eu acho que é uma das questões que nós devemos colocar para o debate, discutir com os companheiros, numa retomada, digamos assim, das lutas, né? Um horizonte que seja claro, né? Definido, uma perspectiva que a gente possa tá vendo assim, rostos mais alegres, né? Em breve tempo, tá? Obrigado. Estou agradecendo ao Paulo. Está aberto agora, gente. Na verdade é para fazer uma roda de conversa, bate-papo, não necessariamente com tempo de resposta, mas claro que volta para isso também. Então quem se inscreve Eu queria perguntar para o Mauro, eu queria tentar fazer um vínculo dessa fragmentação que o Mauro explicou historicamente. Desculpa, é porque você vê o microfone e acha que está falando mal, desculpa. Eu queria pedir ao Mauro, para tentar fazer um vínculo entre a historicização que você fez, o processo de fragmentação da classe trabalhadora, com o que a gente tem de mais atual, que uma medida nos mobilizou até aqui, que é esse processo agora no Brasil de desmonte de direitos, especificamente o PL da terceirização, porque de ontem para hoje teve uma novidade. Parece que, ironicamente, por um processo puxado pelo PSDB, os tempos são muito estranhos mesmo, mas numa aliança com o PT na sequência, conseguiram diminuir as perdas que esse PL traria, excluindo da possibilidade de extensão da terceirização para as atividades fins, os órgãos públicos, empresas de economia mista, enfim, nos tiraria disso. A gente vive já há algum tempo essa fragmentação toda que você fez referência, fez com que a gente se afastasse de qualquer perspectiva de solidariedade de classe na luta sindical, né? Então, quando isso acontece, isso que aconteceu ontem, embora isso pareça uma boa notícia, é claro que é, a chance da gente, a partir de agora, deixar de se importar com isso, a chance da gente nunca mais fazer um debate dentro desta ou de outra instituição pública para discutir a terceirização, a chance da gente não ir às ruas, talvez já nem hoje, nem nunca mais, porque o PL da terceirização passou a ser um problema dos trabalhadores da iniciativa privada, é muito grande, porque embora a gente tenha histórias importantes de solidariedade de classe entre trabalhadores de segmentos diferentes, a gente, o momento atual não é esse, né? E eu diria que talvez exista uma distinção ainda maior, uma fragmentação ainda maior entre os servidores públicos e os trabalhadores da iniciativa privada, porque a gente não percebe diretamente sobre a gente quase que acreditou que nós estamos fora da relação capital-trabalho, só porque a gente está numa instituição pública, né? Então, para a gente começar a falar também mais diretamente do PL, queria que você comentasse isso, em que medida essas mudanças e a nossa exclusão
dessa perda de direitos aparentes. O que isso ainda nos diz respeito e como é que a gente pode, por que a gente ainda precisa se mobilizar contra isso, contra essa, ainda que não nos diga respeito tão diretamente, se essa emenda de fato for aprovada? Acho que é para dar o caráter de modo de conversa, antes de passar para vocês. Deixa eu falar um pouquinho em relação a isso que a Kátia falou. Quando o professor acabou de falar aqui, né, sobre a relação entre o nosso sindicato com a questão dos terceirizados que trabalham aqui, quando você falou isso, eu fiquei pensando assim, que na verdade é o que nos motiva desse movimento de base que estamos fazendo aqui, que é a questão de que aqui, na Fiocruz, é uma instituição de saúde pública, né? É uma instituição de saúde pública. O que isso significa? Quando a gente diz que a ideia é que a luta não seja a luta dos servidores, mas seja a luta de toda a força de trabalho da Fiocruz unida, a gente está entendendo que isso é uma coisa fundamental para a construção da saúde pública. Entendeu? Ou seja, essa pergunta que ela está fazendo, eu gostaria de relacionar com a missão da Fiocruz. A Fiocruz é uma instituição que tem uma história de luta para a construção do que está lá escrito na nossa Constituição Federal, de que saúde e educação é um direito de todos e dever do Estado. Quando a gente diz isso, e a gente aqui tem nessa instituição uma força de trabalho muito grande, né? Os números eu não sei de qual agora, eu me lembro mais, pergunta toda hora, mas alguém podia dar informações, de quantos somos em termos de servidores terceirizados e bolsistas e outros vínculos mais precários ainda, né? Para ver que o que nós produzimos para a saúde pública do país depende muito mais de quem tem outros vínculos do que de servidores, pela quantidade, né? E então, assim, eu queria que a gente pensasse nessa pergunta que ela acabou de fazer, considerando esse fato da missão da instituição que nós estamos. Não, é assim mesmo. É assim mesmo. Retorno. É só para essa parede. Parece que. Fala mais perto. Pegar um pouco do que o Pina falou, a questão do horizonte, né? Para poder pensar a questão da unidade que tanto se coloca. Né? Eu também tenho participado do espaço de construção, de unidade, né? não de agora, mas de um bom tempo na tentativa de construção das unidades. E agora, de ontem para hoje, a gente se pega aqui no Rio de Janeiro pela desunidade colocada de ontem para hoje. O ato que era todo colocado, conseguiu se constituir uma unidade em torno dessas pautas, do PL 4330, um Dia Nacional de Paralisação, de ontem para cá, vão ter duas saídas, uma pela Candelária e outra pela Cinelândia. Onde a discussão efetiva de onde que se estava a unidade era exatamente no horizonte que o Pina estava colocando. Porque o horizonte colocado inicialmente, a gente tem que estar todo mundo contra a perda de direitos. Ainda que seja um horizonte muito reduzido para a gente, mas era uma possibilidade, uma luta concreta para a gente colocar. Mas as cúpulas foram discutir nesses últimos dias e se falou assim, não estamos fazendo a defesa dos direitos dos trabalhadores. Alguns defendiam isso e outros falaram assim, a gente está fazendo a defesa do governo Dilma. E dividiu por conta disso, por causa de um horizonte muito recuado. Né? Em vez de você trabalhar lá na frente, exatamente a partir das contas. Então a CUT está indo para a Cinelândia e estava todo mundo junto na Candelária. A CUT saiu e está indo para a Candelária, para a Cinelândia, saindo para uma perspectiva outra e está colocado aqui. Alguém sabia disso aqui? A gente deve nem estar sabendo. Mas isso houve esse racha de ontem para hoje. É uma pena. Isso não ocorreu, parece que em boa parte do Brasil. Mas aqui no Rio de Janeiro está acontecendo isso. Exatamente pela perspectiva do horizonte. E qual é o horizonte, então, que a gente está tendo que não quero, enquanto coletivo também, pensar em horizonte restrito. Porque vamos para o socialismo, para o comunismo, está lá na frente nessa linha e as lutas concretas que a gente vai poder trabalhar para a construção de melhoria da correlação de força. E aí a gente vê algumas questões que estão colocadas nisso. Na semana passada eu estava em Brasília, né, no ato lá do dia 7, e a base, como tu colocaste, a base estava com sangue nos olhos, com faca nos dentes, todo mundo querendo invadir a porra do Congresso, porque não estava vendo que a coisa estava degringolando. E o caminhão de som, né,
né? Que é isso, necessidade da faísca, né? O castigo estava feito ali. Mas o pessoal falou assim, estava todo mundo querendo, porque o pessoal não aguenta mais, queria invadir. Ia ter porrada, não aquela porradinha que teve, não, ia ter porrada feia. E todo mundo estava disposto a entrar na porrada. A insurgência estava ali por uma fala, vai! Não teve a palavra vai. E quando eu chego em casa, leio os jornais, sabendo que naquele mesmo momento, Wagner Freitas, presidente da CUT, e o presidente da CTB estava sentado com Miguel Rosseto para poder discutir melhorias no artigo X e no artigo Y. E nós fazendo o papel de babaca lá na frente do Congresso. Enfim, o povo está querendo e está precisando se organizar mais. Tem espaço para isso, para esse horizonte. Mas ainda a gente tem que suplantar o velho para poder construir esse novo. Tem mais? Bom. Eu queria falar um pouquinho sobre a sua fala, Pina, que demonstra assim, como as forças poderes que estão no poder agora, elas contam com a nossa desinformação, porque essas posições que você explicou aqui, da própria Dilma, que fala, que assume uma posição, uma postura e fala de um outro lugar, conta com a nossa desinformação. E eu acho que isso é uma ironia no momento em que a gente tem tantas tecnologias de informação, que a informação circula tão velozmente, a hegemonia está numa posição muito tranquila e muito certa de que nós estamos desinformados. E eu acho que a gente assume mesmo uma posição de desinformado. Então é assim, uma contradição muito forte entre as possibilidades que a gente tem de se mobilizar e de se informar e o que acontece na realidade, que é uma massa de trabalhadores desinformados, mal informados, conduzidos por uma mídia hegemônica que nos faz crer o que lhes é conveniente. Então, assim, a importância da gente se organizar por meio de reflexões com enfoque histórico, com embasamento do que tem sido a construção dessa luta, para a gente poder se posicionar nos momentos estratégicos, porque a sensação que a gente tem é que a gente está extremamente desinformado e extremamente desmobilizado em função disso. E eu queria que você comentasse também um pouquinho como você vê hoje a situação do sindicato aqui na Fiocruz, uma reflexão um pouquinho mais focada na nossa realidade e nos resultados das eleições que nós tivemos, que foi de 47% as fotos de luta e... Não, parece um contrário. Se nós tivéssemos 47, nós ganhávamos. Fala então alguma coisa. Não sei exatamente, mas foi 41%. 41%. Deixa eu completar um negócio aqui, depois eu vou. Não, só completar, mas como está gravando, aqui nós todos sabemos que, a pergunta que eu fiz, pressupõe você saber que o conceito de saúde está implicado a questão das determinantes sociais da saúde e o trabalho desses determinantes sociais da saúde. Como está sendo gravado, as pessoas vão ouvir, achei que necessário falar isso para poder responder o que eu perguntei. Bom, ontem a Folha de São Paulo trouxe duas notícias assim que já são sintomáticas desse novo estado de coisas. Um é assim, no primeiro trimestre agora de 2015, o setor de carros de luxo no Brasil, fabricados pela Toyota, teve um aumento. Assim. Então, assim, já há uma hiperconcentração de renda. Essa hiperconcentração de renda ela se expressa no aumento de consumo de carros de luxo. Foi o único setor no Brasil que teve um aumento ali. Né? 2, um estudo que está sendo feito por empresas de seguros, né? Um estudo, quer dizer, uma pesquisa sobre acidentes com transporte de mercadoria. Né? Eles têm que fazer esse estudo para ver quais são ali quem é mais vulnerável e por isso cobrar mais impostos então, desse tipo de segurado. Né? Percebeu o seguinte, que quem hoje lidera, né, o número de acidentes em estrada com mortes é justamente
os trabalhadores autônomos, né, motoristas autônomos que trabalham para o agronegócio. Porque o valor do frete tem caído. Por conta disso, eles são obrigados a dobrar 16 horas, autônomos, terceirizados, né, que justamente fazem o transporte de grãos para o agronegócio. Você já começa a perceber, né, o que é, enfim, esses sintomas, como eles vão aparecendo. Né? A minha pergunta, para complementar a pergunta aqui da Mercedes, é sobre a situação dos sindicatos, dos autônomos, né? Porque uma greve como essa, por exemplo, que possa ser puxada, a gente fecha a Fundação Luz, enfim, né? Minha pergunta é a seguinte: aquele trabalhador que tem um contrato com a Casa Zara, por exemplo, de entregar 100 calças até o final da semana, ele vai fazer greve? Ele vai deixar de costurar 100 calças? Ele não vai poder fazer isso, naturalmente. Se ele for conosco para a rua, à noite ele vai ter que fazer, né? Quer dizer, é fundamental a gente perceber que formas nossas aqui, né, do nosso sindicato, de apoiar essas negociações. Né, assim, quer dizer, fortalecer os sindicatos que hoje fazem essa negociação entre os trabalhadores e as empresas que contratam os terceirizados. A gente não pode esquecer essa dimensão da luta. Eu gostaria de saber se vocês têm informações sobre, enfim, a organização desse sindicato. Mais um dia tem. Depois já. Pode passar. Não, mais um. Está afetando a terceirização dos terceirizados. É uma questão que me interroga, até porque nós somos trabalhadores da saúde. Não tem problema, pode falar. Isso é só para gravação, só para transmissão. Então, como é que nós estamos sendo afetados? Nós temos aqui uma força de terceirizados, que é em torno de 40% do campo. Como é que eles estão reagindo a isso? Nós estamos ouvindo, nós estamos fazendo uma pesquisa, porque há interesse nosso de estar participando. Mas alguma coisa básica, que a gente percebe pelas conversas de corredor. Agora, na hora do almoço mesmo, eu participei, escutei uma conversa terceirizada. Eu acho que é muito importante para a nossa reflexão, para a adesão ao nosso movimento e para a vitória da nossa luta, no sentido de trazê-lo para a gente, tá? Tê-los como nosso parceiro e com todos os coletivos, né? Então, a dúvida era assim, ou dúvida não. E aí isso vai naquela linha também que eu ouvi aqui, que o sistema, o governo, está muito bem organizado e nos controla, que a gente controla aqui, talvez por conta da nossa organização, e nisso a gente vai buscar a raiz histórica também na nossa formação escolar, na educação do povo brasileiro. Aí entra a questão do Ministério da Educação, a renovação emergencial do governo tentando salvar a pátria pela troca do ministério, colocando um filósofo para a ciência de educação, e deve vir com uma linguagem em que a tônica desse novo ministério é introduzir dentro da população brasileira o conceito de ética e etiqueta, de boas maneiras, dessas práticas. Essa é a tônica que deve vir na nossa comportamento primeiro, partindo do Ministério da Educação. Porque o nível de explosão de intolerância está enorme. As discussões que acontecem acabam com morte, violência, porque isso está repercutindo também na nossa saúde. Então, voltando à questão de como está o nosso termômetro do trabalhador, o sistema deve estar gerando uma contra-informação para deixar os resultados.
E a conversa que está rolando é a seguinte: bom, se houver de fato a terceirização, a Fiocruz vai passar nós terceirizados, todos para a CLT. As nossas empresas que nos gerem aqui, tipo Combras e outras, Anjos e tal, essas empresas desapareceriam e haveria um mecanismo do governo para nos transformar em CLT. E depois nós seríamos demitidos, porque eles têm ainda esse risco, né? No imaginário deles, é que eles sabem que eles não são concursados, sabem qual é a lógica e tal, mas eles acreditam que seria essa solução de band-aid para torná-los mais confortáveis aí a qualquer decisão que a Câmara tomar. Essa, então, é a questão que a gente passa também a nossa discussão e que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão, porque às vezes a gente também não tem tempo, a gente vê os terceirizados como pessoas que estão ali sofrendo, lutando e tal, mas eu penso que vale a pena dar uma olhada nessa questão. Vou falar mais não, só para dar, porque o terceiro que perguntou, alguém aí perguntou, só para dizer para o pessoal da mesa aqui. A Fiocruz hoje tem trabalhadores na ordem de 5 a 6 mil trabalhadores. Servidores. Mas ela tem. Em termos de trabalhadores que a gente tem na Fiocruz, passa de 20 mil. Nós hoje não chegamos a 30% da força de trabalho é servidor. Daí a discussão mais frequente é a discussão classista aqui dentro. Não podemos trabalhar com esse horizonte não de apenas servidor. Nosso movimento não fala servidor, senão como fração. Nós sempre chamamos de trabalhador para isso. Deixar as perguntas. Minha pergunta vai para uma reflexão primeiro, né? Algumas informações bem recentes que são um pouco assustadoras, talvez assim. O Aldo Rebelo, aquele que é lobista do agronegócio, que por acaso é ministro da Ciência e Tecnologia, ele, o ministro Motosserra, aquele cara que conduziu o processo do Código Florestal, há pouco tempo atrás, bem poucos dias atrás, ele foi até a reunião da CTN-Bio, pediu para fechar as portas e deu um esporro nos cientistas, dizendo que os transgênicos eram a ciência de verdade e todos tinham que votar a favor da primeira árvore transgênica do mundo que foi aprovada, o eucalipto transgênico aqui no nosso país. Ministro do governo Dilma. O Chioro, ministro da Saúde, que não é um militante do agronegócio, pelo menos não tem essa trajetória, ligou para o diretor do INCA no dia 6 de abril passado, dizendo ao diretor do INCA que ele cancelasse o evento que ia acontecer no INCA no dia 7, que era o lançamento de documento público do INCA, afirmando a relação entre os agrotóxicos e o câncer. Essas são duas estratégias do governo de desmobilização de lutas e de avanço de interesses do capital. São dois exemplos desse tipo, né? Eu percebo no cotidiano, numa construção de um tipo diferente, mas de manutenção da hegemonia, de muito pouca tolerância nas instituições públicas, onde tem quadros do Partido dos Trabalhadores, mas de outros partidos vinculados ao governo, há o contraditório, as discordâncias, as possibilidades de crítica. Elas são refutadas, elas são ridicularizadas, elas são penalizadas, as pessoas são perseguidas, as instituições. Essa é uma outra estratégia de tentar enfraquecer o processo de organização e de construção de processos de luta que de fato possam fazer avançar para um projeto de sociedade mais justa. Essas são duas estratégias. Aí a terceira estratégia que eu queria pedir para o Iasi poder falar um pouco para a gente. Porque há muito tempo a gente não tinha um processo de greve grande no nosso país. E em 2012 a gente teve um processo de greve fantástico. Até a Fiocruz teve o maior período de greve da sua história naquela greve de 2012, que foram 30 dias, eu acho que 32 foi o mais longo da Fiocruz. Mas você estava na coordenação dessa greve, que você estava na frente do antes daquela época e o antes teve um papel fundamental, fantástico naquela greve. Então, você é um estudioso da história do PT, foi militante do PT durante muito tempo,
me lembro de falas, não me lembro de suas, mas de outras pessoas dizendo que o PT, a forma como o PT conduzia o processo de negociação naquela greve, era um processo muito aperfeiçoado, porque o PT estava utilizando contra os sindicatos aquilo que o PT já tinha vivenciado do outro lado, fragmentando a classe, pegando e dividindo os sindicatos, negociando um por um. Então, esse tipo de estratégia também de desmobilizar, também de enfraquecer o processo de luta. Então, se você pudesse comentar um pouco para nós, um pouco dos aprendizados daquele período e das formas como você vê essas estratégias de dominação, eu acho que podem nos ajudar para pensar futuros que eu acredito que se anunciam pela frente, se de fato se confirmar as tendências de perdas de direitos. Pode ser que a gente vivencie em breve mais um período forte de greves, e acho que a gente tem que olhar para os aprendizados daquele momento, de como se relacionar com o governo, com quem estiver fazendo a negociação. Gente, eu vou voltar para eles, porque o Mal tem horário para sair daqui a 20 minutos e a gente combinou de tentar encerrar 4 meses por conta do ato da artesanagem. Posso pedir o voto? Tem horário. Nós temos aqui um caso de crianças colocadas na maternidade, né? Eu tenho muita vontade de falar com o futuro, então eu uma área, falando aqui da boca e tudo mais, ninguém aqui do lado. Mas vou matar essa vontade agora. Primeiro, pergunta da Cátia, né? Desde antes da entrega do projeto, há uma negociação do governo com a Comissão do Congresso, com a Comissão de Justiça e Redação, no sentido que foi falado de melhorar o processo, né? Definir claramente onde vai ser pago os tributos, a questão da temporalidade, a questão da dimensão disso para aplicar para o setor público, etc. Mas tem algo que vai além do projeto que está agora aprovado no seu texto base na Câmara, que está rolando a negociação, né? Eu saí com a impressão mesmo, do Augusto, de uma não vetaria. Hoje eu já estou com uma impressão, pode haver um jogo de cena, né? Ela pode, sem problema nenhum, vetar e dizer, olha, veta, mas pelo amor de Deus aprova lá no Congresso, negociar com o Congresso, manda que eu veto, vocês vão lá e derrubam o veto, né? Para poder fazer um jogo de cena, que o Lula ontem falou, né, que é uma questão de honra, vetar, né? Eu acho que está em curso aí uma certa jogada, né, para tirar de uma dessas saias. Em relação ao que muda no processo propriamente dito, tem muito a ver com realidade de fato e realidade jurídica. Por exemplo, o setor público vai ser poupado disso, as terceirizações vão ainda se manter nos setores meios e não nos setores fins. Mas veja, tem uma outra legislação que é a parceria público-privada que já realiza isso. O que é uma OS que realiza um atendimento na saúde mental com médicos, psicólogos, assistentes sociais, contratados pela OS e não pelo poder público, né? Afinal, psicólogos, médicos são meio ao fim da atividade de saúde. A gente não pode aceitar esse argumento por um motivo também bastante elementar. Essa divisão de atividades meios e fins, ela é no mínimo questionável. Por exemplo, o que é uma funcionária de um colégio de aplicação numa universidade pública? Ela é meio, né? Quer dizer, ela não estabelece nenhuma relação com as crianças, não faz parte de um conjunto de pessoas que garante o funcionamento e, portanto, é essencial para a funcionalidade, né? Ela é meio, então ela pode ser precarizada, né? E quem disse que por ser meio não merece ter direitos diferentes daqueles que são funcionários fixos? Nós temos que questionar isso. Então, se é essa negociação, nós temos que continuar lutando, porque não devemos aceitar esse tipo de aproximação, né? No fundo, existe aí uma questão de um questionamento da lógica de direitos, né? Quer dizer, essa ofensiva que nós estamos descrevendo é uma ofensiva que faz com que a gente creia que não existe direitos, existem negociações, né? Você vai agora ter uma previdência 80% que você devia, porque você entrou depois, é só o custo da previdência. E a vida é assim, né? Direito é direito, né? Se é direito, tem um aspecto, que é a sua universalização, né?
Já remetendo, vou voltar ainda uma questão que o Cássio coloca da solidariedade, mas deixa eu falar uma coisa da Mercedes aqui, essa missão da Fiocruz. Se a saúde pública é um direito de todos, veja, não se o serviço de saúde for entendido numa lógica mercantil. E se ele for entendido como serviço a ser prestado, ele pode ser prestado por mercadoria, ele pode ser prestado pelo poder público, ele pode ser prestado com uma certa qualidade para quem tem um plano de saúde, se você não tem uma outra, né? Então vamos dar um exemplo bem grosseiro, mas para entender isso aplicado à saúde. Todos são iguais perante a lei, mas na hora que forma a fila do avião, a mulher chama lá pelo falante, né? A linha direita são as prioridades perante a lei. E o cartão ouro, né? O preferencial, ou seja, você tem direito pela lei, ou se der. A lei maior que é direito. Né? Então, assim, você pela lei tem o direito, ou você pode comprar, através do cartão, esse direito, e ter um acesso mais rápido. Eu fico muito contente que ele lota a fila das prioridades. Aí você olha e tem uma grávida lá no fim da fila, é uma questão de cartão ouro na frente para passar. Quer dizer, todos têm direito à saúde, né? Mas quem pode pagar vai ter uma saúde, quem não pode pagar uma média, quem não vai ter nada vai ser obrigado a uma saúde. Então, a lógica de direitos é que está colocada em risco para ser. Isso desarma, fragmenta a classe trabalhadora e nos enfraquece. O Augusto falou muito bem, a gente defender isso como corporação, a gente se perde, né? O cara que está entregando a calça não tem poder pressionar para conseguir fazer. Eu sempre cito dois exemplos que eu acho muito interessantes, porque não faz tanto tempo, né? E a gente perdeu tanto essa memória como se fossem coisas impossíveis. Ainda antes do golpe de 64, nos anos 50 ainda, a famosa greve das enfermeiras da Santa Casa de Santos. E estava batendo um ano de greve das enfermeiras da Santa Casa de Santos, e se deixasse por conta delas, não estaria em greve até hoje. Né? Porque era enfermeira, sem poder de foro, tratando de pobre, uma instituição, né? O Estado estava empurrando, o mantenedor estava empurrando esse tal. Aí teve uma assembleia de metalúrgicos da COSIM. Se depois da sua campanha legal, e se declara em greve. Aí o gerente da COSIM chegou lá e falou: vamos negociar o que aconteceu, acabou de sair da greve, vocês ganharam tudo, campanha salarial, os salários foram dados, né? Vocês estão em greve por quê? Estamos em greve por imediato atendimento das indicações das enfermeiras da Santa Casa de Santos. Pergunta quanto tempo durou a greve? Saiu. Essa questão da formalidade, quem vai nos representar? Meu Deus, vamos fazer um processo bem aprovado, porque aí vai ter a carta sindical, etc. Quando a construção civil entrou em greve em Minas Gerais, quem negociou com os patrões foi um simpático cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Sindicato Metalúrgico de São Bernardo do Campo, que faz um metalúrgico negociando a greve da construção civil em Belo Horizonte. Os trabalhadores da construção civil entraram em greve e falaram o seguinte: esse sindicato peleiro não vai representar. Nós queremos que o cara lá da ABC que está fazendo uma campanha venha aqui representar. E o Lula foi lá, foi em seguida e negociou a greve. Né? Então essas fronteiras, elas se assemelham muitas vezes àquilo que a gente chama de círculo de Giz, né? Você faz um círculo, né, uma metáfora da peça do Brecht, você não pode ultrapassar, porque o que nós vamos fazer? Como é que a gente vai fazer? Está cheio de as pessoas vai fazendo, você vai romper essas barreiras na prática, criando coisas para defender. E aí coloca essa questão que foi levantada dos horizontes da nossa luta. Né? É muito triste que a gente tenha que lutar por um horizonte mínimo rebaixado. Mas é mais triste quando esse horizonte mínimo rebaixado se divide entre nós pela questão da prioridade da defesa do governo de uma pauta. Né? Agora, essa é uma armadilha compreensível, porque veja só como é difícil. Uma vez estava conversando com uma análise conjuntura, o pessoal falou: mas a população não está entendendo exatamente. Ela não vai, porque ela não entende, mas a gente tem que compreender, é difícil entender. Né? Você tem um ato marcado contra a redução de direitos, pela reforma agrária, pela reforma política, em favor do governo.
que não faz a reforma agrária, não faz a reforma política, ele ataca os direitos. Do outro lado, você tem uma manifestação que quer derrubar esse governo, mas concorda com a flexibilização de direitos. É assim, veja, a consciência imediata tem, os trabalhadores têm limites, não são cognitivos. O ministro do Moto Serra tem declarações que até hoje eu estou tentando entender, né? Justificando, por exemplo, o Código Florestal. Né? Impressionado, ele falou assim, ó, sou comunista, né? Mas acima de tudo brasileiro. Se o agronegócio é importante, eu deixo meus princípios numa gavetinha, vou para o ministério, chego em casa eu abro e falo, nossa, olha que isso fecha, eu trabalho. Né? É difícil as pessoas entenderem isso. Esse horizonte, que é o horizonte político de construção da classe, né? Eu estou muito otimista, porque eu acho que as coisas vão piorar muito, né? Porque também, concordo, nós estamos vendo o fim de um ciclo. Né? Só que eu chamaria a atenção o seguinte, o fim do ciclo não vem junto com o início do próximo ciclo. Esse é um problema histórico, né? É um problema da transição. Seria ótimo, né, se a gente festejasse no final do ano o fim do ciclo, cantasse feliz esse ciclo novo e fizesse uma transição imediata. O final do ciclo vem por um período de desorganização, de desorientação. Né? E o fim do ciclo que se fecha, ele se agrava nessa desorientação. Porque se a gente lembrar o ciclo passado, encerrado dramaticamente com um golpe militar, né, ele traz elementos didáticos, ele explicita coisas. Nós temos um risco muito grande do ciclo fechar de maneira não dramática. Né? Quer dizer, diz que a história se repete com branco com farsa, agora é hora de farsa. Né? Então, também concordo com o Augusto de que não me parece que nenhum dos atores sociais quer impeachment. É uma tentativa de sangrar para arrancar maiores concessões e deu certo. Mas nós estamos numa situação muito estranha que a gente tem que guardar a possibilidade de um fenômeno assim, peculiar. Né? No texto que eu estava escrevendo para Boitempo, que eu uso a metáfora de uma adaga, né? Todos aqueles que puxam a adaga do impeachment não querem de fato usar, é uma provocação para ganhar alguma coisa, mas pode ser que a adaga queira. Não sei se estão entendendo. Em tempos de fetichismo isso é possível. Né? Quer dizer, ninguém quer o impeachment, mas aquilo que eles se colocaram em movimento para alcançar seus fins de chantagem pode ganhar uma dinâmica própria e levar o impeachment. Isso é legal porque, como eu vejo o interesse de classe por trás dessas coisas, a burguesia está com o burro na sombra, ela está olhando para ver como é que as coisas se desenvolvem. Em caso a dinâmica própria do impeachment ganhe uma autonomia, ganhe uma dinâmica que torne inviável o governo, ela pode escolher, né? Inclusive salvar o governo, né? Que me parece uma alternativa que está colocada só se reforça por algumas coisas que foram faladas ali. É evidente que aí entra a questão da desinformação. Não é só porque nós não temos meios necessários para competir com essa mídia corporativa, né? É isso também, sem dúvida, né? Mas é porque é uma estratégia de desinformação que passa pela pletória de informação. Essa é uma estratégia muito antiga no trabalho de desinformação, né? Você fica bombardeado de informações e o que resulta disso é que você fica plenamente desinformado. É mais ou menos a estrutura do Jornal Nacional, né? Passa por 300 milhares de assuntos, inclusive alguns relevantes, mas eles estão tão perdidos ali no meio que, né, no final você só entende boa noite, mas tinha um pior. Tá? É um panorama tão rápido, com milhares de informação, que você está informado de tudo e não compreende nada do que aconteceu. E é eficiente, né? Eficiente. O próprio discurso do Lula, a maneira como o Lula apresenta o argumento dele no Jornal Nacional ontem, é estranhíssimo. Porque o Lula defendeu a necessidade do governo. Mas eu vou editar aqui o texto. Olha o que aparece na fala editada do Jornal Nacional. Os trabalhadores têm que reagir. Falta consciência de classe. São frases dele. Falta consciência de classe. O trabalhador não pode ficar aí lutando só pelos seus 5%, 10% da tarefa do governo. Ele também precisa pensar politicamente, para pensar no Brasil inteiro. Nós seremos contra essa frase. Por isso,
isso, larga a mão dos seus direitos, abre mão e apoia a Dilma. Ó, é estranha a frase, mas a frase é essa. Né? Então a desinformação, ela pode ser, ela é estratégica, né? Mas eu acho que vai além da desinformação. O fim do ciclo, para mim, é o fim do horizonte estratégico, né? Que acreditava firmemente na possibilidade de impacto social, que garantiria à burguesia as condições de acumulação de capital e, por isso, neutralizaria as reações da direita, permitindo uma estratégia de longo prazo de reformas pontuais e graduais. A premissa para isso funcionar é a neutralidade do Estado e o fim da luta de classes. A luta de classes pode ser contornada, mas não evitada, ela emergiu no cenário, gerando esse quadro conjuntural que a gente está e o grau, que esse é um dado importante da conjuntura, o governo está perdido. Né? Perdido. O que não quer dizer que ele está fraco e que ele pode cair. Uma das nossas discussões na greve de 2012, o setor estava convencido de que a gente batia no governo na lona. Né? O governo não tinha como escapar da força do movimento, tal a força do movimento, era verdade, era muito forte. Mas nós insistimos que a gente enfrentava um inimigo muito forte. Né? Então isso é uma coisa que é difícil, talvez não seja agora o momento de aprofundar. Eu estou convencido que ele está numa profunda crise política, mas não numa crise de Estado. Né? O Estado burguês do Brasil está muito forte e totalmente preparado para enfrentar aquilo que se levanta contra ele. Né? Até tem jogo de cena aí também. O cartaz da CUT, que chamava aqui o dia 15, uma das chamadas no site da CUT era o seguinte: CUT ameaça com greve no dia 17. Então, eu li isso agora dia 11, no dia 11 ela está ameaçando com greve. Greve você marca e convoca e organiza, né? Ou você não ameaça com greve. Tem um cartunista argentino chamado Santa Rosa, Fontana Rosa. Fontana Rosa é um cartunista argentino. E tem um cartoon dele que eu vivo reeditando, porque ele é sempre muito atual. É um cara milongueiro, né, encostado numa parede assim, um chapéuzinho, um terninho de milonga, todo furado de faca, sangrando por todos os lados, assim, cheio de furo de faca, está encostado assim com o cigarrinho na boca, e um cara na frente dele com uma faca. E o que está todo sangrando olha para ele e fala assim: não me provoca, não me provoca. A CUT parece um pouco isso. Só se você enfiar mais uma faca, você é obrigado a reagir. Né? Mas o fato é que ele já está muito furado. Né? Já falei disso. Nós temos a terceirização, é uma porta de entrada de uma precarização. Porque, voltando à questão da CAT, a gente não deve lutar contra a terceirização por solidariedade. Né? O Galeano, que nos deixou essa semana, tem uma frase dele sendo repetida nas redes sociais, mas eu sou absolutamente contra a caridade, eu sou absolutamente a favor da solidariedade. Né? A caridade é uma coisa vertical, a solidariedade é horizontal. Mas nem solidariedade nós temos que ter os terceirizados. Deixa eu explicar por quê. Porque essa ideia de que nós temos uma série de direitos, estamos garantidos, estamos muito bem, e tadinho, tem gente que é menos favorecida que a gente, que a gente deve pensar neles, principalmente na época do Natal, do ano, né? Não é isso. A presença dos terceirizados, como forma real de contratação, enfraquece também os servidores. Né? E não é só um enfraquecimento no sentido simbólico. Né? A precarização da própria instituição e do seu funcionamento, com a existência desse tipo de contratação, é um problema nosso, não é um problema dos terceirizados. Né? É porta de entrada para a precarização. Né? Diz respeito à própria precarização nossa, enquanto trabalho, das condições. Né? Isso é muito sério. Né? Você tem a quarteirização. Né? A própria empresa que presta serviços contrata uma empresa para fazer parte desse serviço e contrata a outra para dar conta desse serviço. Né? A forma de convivência dessas pessoas é caótica. Né? E aí que atua aquela questão da invisibilidade. Tinha servidor, né? Tinha funcionários terceirizados, né, no FRJ, sem salário há 4 meses.
Aí as pessoas muito preocupadas com isso, isso não pode acontecer, né? Então nós temos que garantir um dinheiro, fazer uma vaquinha para as pessoas poderem ter dinheiro para vir de casa trabalhar. Fala, que interessante, né? Quer dizer, nós temos que ajudá-los a eles não ferrar, gente. Eles têm que estar aqui trabalhando. Quer dizer, se ele não consegue pagar aluguel, o problema é dele. O que ele vai comer, ele só tem dinheiro para ir voltar. Mas o problema é dele. Né? Então, por quê? Porque são aquelas pessoas que vão ficando invisíveis. Durante a greve de 2012, a gente passava no setor terceiro, conversava, chamava, e eles próprios assumiam essa invisibilidade. Nossa, que estranho. Por que a universidade está falando comigo? Eu não trabalho aqui. Né? Ele está lá, com uma função, e a frase era essa: eu não trabalho aqui. A empresa é outra, eu não sei nem entrar em contato. Né? É terrível. O número é assustador, né? Quer dizer, se é 5 mil e tem 20, é 7 mil. Então, são 13 mil trabalhadores, 13 mil, e desses 13 mil tem 7 Não, são 20. São 20 mil descontando da biblioteca. Bolsistas. Eu ia falar um negócio dos bolsistas também, a Prefeitura do Rio de Janeiro propôs para funcionários e para trabalhadores das OS, das coisas, que não daria para manter todo mundo, mas que ela abriria a possibilidade de abrir um curso, as pessoas continuariam fazendo as funções que faziam antes, mas agora com um bolsista, com estagiários e bolsistas, e seria um estagiário bolsista que estaria atendendo, estaria fazendo atendimento, estaria fazendo cadastro, mas receberia um bolsista como estagiário para entender aonde vai esse grau de precarização. Né? Por fim, o governo desmobiliza, né, no experiência da nossa greve. Então, começamos com a experiência da nossa greve para chegar nas táticas de desmobilização, que são mais complexas. A greve foi muito forte, ela foi nacional, tinha um poder de mobilização muito grande. De certa forma, pegou o governo de surpresa, que não esperava a greve, o ministro da Educação não primava com a inteligência. Achava que não tinha a menor chance de ter greve, porque o aumento estava dado, né? A situação nas universidades era excelente, então ia ser um pequeno grupo que ia reclamar, mas não teria adesão. De repente tem uma adesão de massa muito rapidamente, quase todas as universidades federais aderem, e aí o governo bota a sua operação de negociação. Primeiro elemento dessa tecnologia de negociação. Nunca fomos recebidos pelo ministro Pesquisa. O ministro da Educação até abria as portas, não decidia nada. Tomar café com um mercadante na padaria, não prefiro na padaria. Ele nunca resolveu nada, ele não teve poder de decisão nenhum. E quem tinha o poder de decisão era a Miriam Melchior, o Ministério do Planejamento. Mas ela nunca nos recebeu, 90 dias de greve. Foi nos chamado, foi nos atender o secretário, que era o antigo Diese, antigamente o Diese, como ele chamou. Esqueci o nome dele. Sérgio Mendonça. Sérgio Mendonça nos atende. E assim, veja, aí a habilidade daquilo que o colega falou. Não é aquela insensibilidade do neoliberal chegando e falando o seguinte: eu não tenho nada a ver com vocês, você vai ter que ser cortado, não tem grana. Né? É o cara que fazia o seguinte: a pauta de vocês é totalmente justa, tem toda a identidade recebida, fundamental, o governo está preocupado com isso, nós vamos resolver isso no longo prazo, né? Mas a crise, veja que a crise chegou agora e exige medidas, mas em 2012 já se falava que a crise exigia que o governo tivesse uma prioridade, e essa prioridade era a manutenção dos empregos do setor privado. Quer dizer, se a situação não estava tão boa para a gente, pelo menos eles estavam com emprego garantido. E se o governo descuidasse, ia haver um enorme desemprego no setor privado. Então não havia espaço de manobra de recursos para fazer isso. Mas outros elementos da pauta, como a carreira, etc., são perfeitamente possíveis de serem negociados. Vamos marcar uma reunião. E aí uma reunião marcada, chamava outra reunião, e nós passamos um ano, né? Primeiro com um secretário, depois morreu outro secretário, o governo recebendo todas as nossas propostas e achando muito interessante querer discutir. E aí para isso marca uma outra reunião, marca um outro seminário.
Né? Tem uma mesa permanente de discussão. No discurso do Sr. Mendonça era que o governo prioriza a relação com o funcionalismo, por isso tem uma mesa permanente de negociação, onde permanentemente eles dizem não vamos atender as solicitações. Mas não somos autoritários, a gente recebe e fala de novo. Tá? Não vamos atender. Mas não perca da próxima vez que vai ter uma reunião, não vamos dizer não, trabalhamos com as fontes. É isso. Permita uma coisa, porque eu participei também pelas fotos, como o Sérgio Mendonça. Ele utilizava uma frase, assim, porque, e era uma frase que era o seguinte: vocês são a joia da coroa. Que era isso, uma tentativa de captar. Depois eu conversando com o pessoal do IBGE, o pessoal do falava ele falava essa mesma frase, ele falava muito. Várias joias. Antes era pior, porque ele falava o seguinte, ele falava, com vocês dá para conversar, porque vocês são um sindicato nacional, organizado, responsáveis, etc. Nós sabemos que temos diferenças. Mesma coisa. Né? Outra coisa que é um discurso organizado. Essa frase de que estamos priorizados no empregos, nós ouvimos do mercadante, do secretário, da mesma frase, com a mesma entonação. Mas deve ter um cursinho de preparação para ele. Então tem alta tecnologia. Outro elemento nessa computação vai ser no meio da greve, que é um bom exemplo para até pensar o futuro. Né? Mais ou menos num certo momento da greve, companheiro do encontro do STF, né? Chega e anuncia que o Lula havia sido contratado e vinha conversar com a gente. E ele estava eufórico, porque ele falava o seguinte: agora vai. Porque o Lula vai chegar e vai ajudar a intermediar a discussão com a Dilma, para abrir mais espaço e a gente arrancar alguma coisa. Então, agora vai. E eu lembro que estava ali no cafezinho no final da reunião, eu falei, olha, eu sinto muito de dizer, mas a minha impressão é que o Lula vai vir pedir para a gente parar com a greve. Não é o momento, você é um derrotista, você está aqui querendo queimar o filme do Lula, você acha que o Lula sindicalista não vai se identificar com a gente, etc. Aí encontrei com ele uma semana depois da tal da reunião com o Lula, e falei, e aí? Ele falou, o Lula falou, vai parar com a greve. Não é o momento, né? Está na hora da gente pegar o que ganhou e sair fora, tem que saber a hora que entrar, tem que saber a hora que sair da greve, agora vai sair da greve. Foi exatamente isso. O Lula foi chamado pela Dilma para poder desmobilizar. Né? Então, e eu estou falando isso porque existe hoje a tentativa de produzir um factoide. Né? Dilma rompeu e está fazendo as tarefas necessárias e o Lula está muito descontente com isso. Né? Eu acho que é uma divisão de tarefas. Né? Dilma vai fazer o que tem que fazer para agradar os empresários e o Lula está pensando em apaziguar a sua base social para que ela não exploda. Né? O apassivamento, veja, ele é muito mais profundo do que uma mera cooptação moral. Não é que um conjunto de sindicalistas trocou por meia dúzia de privilégios ou espaço seus princípios sindicais. Isso seria reduzir muito a questão. Existe isso. Eu acho que um cara que trabalha, recebe a oportunidade de trabalhar num conselho de uma empresa, no caso que foi citado, ou conselho de uma estatal, ganhando ali seus 7, 10 mil reais de pro bono para poder participar de uma reunião de ano, a gente tende a ficar um pouco mais tranquilo. Né? Mas essa não dá para pagar 10 mil por reunião para toda a classe trabalhadora, quase igual, mas é um pouco mais complicado. Né? O apassivamento se dá de uma forma mais complexa, que é a ideia de que existe um processo que no final das contas vai favorecer, e eu controlo os aparatos que poderiam expressar o descontentamento que gera essa administração. No caso dos sindicatos de metalúrgicos de São Bernardo, e aí eu já vou passar em Paulo para falar que deve ter mais exemplos, eu sei alguns exemplos. Nós citando um carro para o André, vamos para cá. Tinha uma discussão na Volks, que a Volks queria abrir mão do que é da contribuição que ela dava ao plano de saúde. E a proposta é, vocês querem manter o plano de saúde? Então,
assumam, dividam entre os trabalhadores a parte que a empresa dá, a empresa vai pagar de dar. Precisava passar em assembleia. O dirigente do sindicato deve ter botado isso em votação umas 7 vezes, botava em votação e perdia. Aí você não está claro ainda, mais uma rodada, tentava novamente, não, até que chegou uma hora lá que o cara falou, ó, está aprovado, contou lá os votos e aprovou. Entendeu? Essa assembleia acabou em pancadaria. Na sequência teve uma briga, falou, ó, você cala a boca, você está defendendo aqui o interesse da fábrica. Né? Nós estamos aqui para discutir esses, né? O leque e tal, né? O metalúrgico é uma pessoa sempre muito calma, tranquila, civilizada. Saíram, não foi para as vezes de fato, mas se enfrentaram ali. No dia seguinte ele chega para trabalhar, tem um aviso, ele está suspenso pela fábrica, por conduta antiprofissional. Quer dizer, a direção da fábrica suspendeu um membro da comissão de fábrica, seu outro membro da comissão de fábrica, ó, eu fui defender a posição da fábrica e ele me acusou, não pode, então foi lá e suspendeu o cara. O grau de comprometimento que isso tem, né? Então, é muito mais do que uma mera optação moral. Né? É uma camada, assim, nós temos que estudar mais profundamente o que é a burocracia. A burocracia acaba desenvolvendo interesses que são próprios enquanto setor. Esse cara não pode abrir mão do patamar que ele alcançou dentro de um extrato burocrático. E acredite, um extrato burocrático com os sindicatos metalúrgicos do ABC, que tem um orçamento maior que a cidade, não é qualquer coisa. Agora você multiplica isso pela possibilidade de acesso a espaços de poder, desde prefeituras municipais até o governo federal, né? E como é que isso vai gerando uma rede de computação que acaba sendo extremamente eficiente para barrar essa reação. Paradoxalmente, também é um processo pelo qual se torna impossível mobilizar essa base social quando você necessita, como acabou acontecendo na conjuntura mais recente. Essa é a contradição dessa forma de apassivamento. Você produziu 12 anos de apassivamento, quando você precisa que essa base social entre em cena, você chama e só vende burocrático que você organizou, e que está na sua lista, na sua folha de pagamento. Aí essas pessoas falam, mas a base social olha e fala, boa sorte, desejo sorte a você, certo? O horizonte é esse, né? Quer dizer, nós achamos que isso, estou otimista porque o fechamento desse ciclo abre a possibilidade para os trabalhadores, ao entrar em luta, recriarem formas de organização adequadas ao nosso tempo. A crise do Fordismo gerou um trabalhador massa, esse trabalhador massa foi substituído por um trabalhador fragmentado. Isso é um problema para a ordem do capital, não é uma solução. A classe trabalhadora fragmentada se espraiou muito além dos espaços fabris. Certo? Então agora o desafio é a organização e a unidade política disso que se fragmentou. Mas uma vez colocada em movimento, essa contemporânea classe trabalhadora é muito mais perigosa do que o operário massa dos anos 70. Muito mais. Porque ela é muito mais mundial, ela é muito mais ramificada, né? E ela tende a ser uma portadora de uma radicalidade que aquela outra classe ainda não conseguia ter de forma tão profunda e acabada. Então eu estou bastante otimista, quer dizer, o ciclo abre a possibilidade de novas formas. Mas como eu estou convencido, né, de que isso não é espontâneo, né, de que essa possibilidade não é uma possibilidade que apenas brota, só ficar esperando que um dia ela vem, você tem um trabalho a ser feito daqui até lá, né, que envolve unidade, que envolve autonomia, que envolve trabalho de base, né, para que a gente possa construir essa alternativa, se é que a gente deseja que ela seja de fato uma alternativa no próximo período. Bom, são muitas questões, eu não sei qual é o horário, né? Mas assim, pegando a questão da terceirização, o terceirizado pode chegar para qualquer um de nós aqui, eu sou você amanhã. Eu sou você amanhã. Eu acho que nós, eu acho que a proposta do valor
ministérios, uma regra para todos os ministérios. Nós temos que parar e refletir sobre as nossas experiências de luta, vitoriosas, derrotadas, quanto seja. As derrotas às vezes ensinam muito mais do que as vitórias. As vitórias tendem a apagar os problemas. Né? Eu lembro aqui, até para pegar a questão da terceirização, um embate muito importante, com pouca reflexão, apesar de muitos estudos até sobre isso, mas com pouca reflexão e difusão entre os trabalhadores, a greve de 95 dos petroleiros. Um abraço. A greve dos petroleiros de 95. Não vou muito longe, vou aqui em Duque de Caxias, na refinaria na Reduc, né? Logo depois da greve, houve uma tentativa de fundir o sindicato, os petroleiros, Caxias tem outro sindicato, né? O Rio, Norte, Fluminense, fundiu o sindicato para todos os trabalhadores da Reduc. E o que ocorreu? A diretoria do Sindicato dos Petroleiros se dissolveu e montou uma nova diretoria com 7 trabalhadores petroleiros, quer dizer, efetivos da Petrobras e 7 terceirizados. Aprovaram numa assembleia na porta da Reduc, logo depois da greve. Essa experiência logo teve a resposta de todos se uniram contra. A direção da Petrobras impôs para que todas as terceirizadas demitissem todos os terceirizados, todas as contratadas demitissem, incluindo numa lista negra, que a lista negra dessas empresas é nacional, né? Porque elas são empresas que são contratadas nacionalmente, e os trabalhadores terceirizados na Petrobras, eles rodam, eles vão em busca de trabalho onde tem, né? Nas refinarias, no Brasil inteiro, estão incluídos os nomes numa lista negra. O Ministério do Trabalho entrou também para dizer que não representava o sindicato ali, o titular da construção civil, o sindicato da construção civil ali também, quer dizer, juntou todos no sentido e dissolveram aquela iniciativa. Então, isto carece ainda de uma investigação, tem que ser rápida, porque a memória das pessoas que participaram disso, alguns já até faleceram e outros já estão aí, mas é preciso recuperar, digamos isso. Né? Tem diversas iniciativas, até para a gente saber em que terreno está pisando, sobre o que nós vamos enfrentar, né? Para não ter tipo de romantismo, né? Isso não é uma coisa simples, unificar os trabalhadores, não é uma questão, basta vontade. Não, tem que ter conhecimento, tem que ter reflexão das experiências entre os trabalhadores, tem diversos tipos de práticas, né? Essas práticas têm que ser confrontadas, têm que ser avaliadas, né? Essas práticas produzem efeitos que legitimam ou que questionam a ordem, né? Produzidas pelos próprios trabalhadores. Então, por isso é que precisam ser discutidas, debatidas, no sentido de quais aquelas que a gente vai optar, né? Aquelas que é mais consequente com o nosso objetivo. Tem algumas experiências que eu só tomei em contato agora, até estou querendo mais, a greve do INCA, por exemplo, né? Greve do INCA, onde se tentou estabelecer unidade com a população atendida, né? Não paralisar os serviços, ou seja, tem uma série de iniciativas sendo mais ao mesmo tempo atingir diretamente a gestão, né? No sentido de repasse, né? Uma série de questões importantes. A Mercedes perguntou sobre a questão da missão da Fiocruz, né? Quem daqui viu um filme, certamente acho que 2 dias, 1 noite. Nesse filme era um bom debate, assistir o filme e discutir, digamos assim, qual o conceito de saúde, digamos assim,
tem ali no filme, né? Quem viu, eu vou contar muito só a sinopse, tá? Ela é uma trabalhadora que, com quadro depressivo, está afastada da fábrica e que a empresa propõe que os demais, uma votação dos companheiros dela, que ela seja demitida e que eles continuem dando a produtividade, né, sem ela, em troca disso um bônus de 1.000 euros, que é a produção belga, e aprovam. Aí depois ela recorre querendo uma nova votação e vai buscar conversar com os colegas, com cada um. Ao buscar conversar com os colegas, ela vai ver a realidade de cada um deles, que ela nem própria conhecia. Os trabalhadores estão fragmentados, individualizados, e tomam para si os sofrimentos, as frustrações, todas as contradições do trabalho, né, estão sobre eles. É como se o problema fosse deles, individual, ele não consegue lidar, o outro consegue. Né? Ela não conhecia a realidade dos outros, nem os outros conheciam a realidade dela. Né? E ao final, vejam o conceito de saúde no final. De quem estava com quadro depressivo para o final, que não foi positivo para ela, no sentido de manter o emprego, mas ela saiu de fato muito mais firme, né? No sentido de enfrentar e de conhecer, como os outros também, como os outros trabalhadores lá também. Não tem nenhuma greve ali, não tem nada, mas tem resistências que estão sendo produzidas em programas muito parecidos com os nossos, os nossos, e esse relato aqui pode ser extrapolado para qualquer unidade aqui da Fiocruz, ou outra instituição, ou outra empresa, né? Então, a saúde está presente, já que o capitalismo vai produzir desgaste, sofrimento, adoecimento, isso nós não temos como impedir. No sentido, enquanto a capitalismo vai produzir isso. Como é que ele produz saúde? Enfrentamento a isso. A afirmação de saúde se dá no enfrentamento, não necessariamente na conquista. Ao enfrentar, eu nego a percepção de impotência, eu me afirmo, e me afirmo com o outro, já que eu não consigo enfrentar isso assim. Enfrentar a penosidade do ponto de vista individual, a penosidade tem do ponto de vista coletivo. Né? Então, essa, na verdade, é uma das funções sobre saúde, a luta, né, na afirmação dos coletivos, no enfrentamento à exploração, no enfrentamento à opressão, à dominação. E eu acho que o movimento, digamos aqui, também está prestando um serviço nesse sentido. Então, nisto, nós temos uma integração efetiva com o que formalmente se diz na missão da Fiocruz. Né? Na missão, digamos assim, nessa dimensão, eu acho que nós podemos contribuir né, com isso. Bom, é a questão da informação que a Paula colocou. Mauro, da atenção, mas eu queria dizer o seguinte, eu acho que a informação, nós não temos como impedir, eles são muito mais fortes, tem Estado, um conjunto de profissionais, de aparato, de aparelhos, mas nós temos uma força que está dispersa, que são o conjunto dos trabalhadores. Compensar essa diferença descomunal só a partir da construção de coletivos, onde as informações vão circular a partir de uma perspectiva. E aí sim eu vou olhar a partir de dentro do movimento e posso, a partir das referências que eu tenho com os meus companheiros, construídas conjuntamente, entendeu? Observar as notícias, observar como elas são apresentadas, observar o que é apresentado e o que não é apresentado. Mas nós só enfrentamos a ideologia dominante, essa máquina de guerra que é a ideologia dominante, a partir que a gente tenha laços coletivos e de luta numa perspectiva que não seja aquela
essa que hoje está a grande parte do movimento sindical, né? Uma outra perspectiva, uma perspectiva classista, entendendo, né, como classe trabalhadora, né? Eu acho que aí nós podemos compensar a questão da debilidade em relação à informação, nós só podemos entender a realidade dos trabalhadores se a gente estiver com eles. Por isso, eu também destaquei aquela questão da construção pela base. Porque se eu não for até um dos trabalhadores e olhar os problemas deles, a partir, digamos assim, das dificuldades que eles estão apresentando e enfrentando, eu não vou conseguir estabelecer qual é a imagem que nós temos dos metalúrgicos do ABC e das montadoras? Qual é a média salarial? A média de remuneração salarial não, remuneração. Aí entra tudo, PLL, hora extra, tudo. Nas montadoras, está em torno de 5 mil reais. 5 mil reais. Alguém vai chegar e dizer, são privilegiados. Se eu não tivesse investigado, entrado nas fábricas, conversado, entrevistado, e por pouco tempo, foi até um longo tempo, foi de 2008 até mais diretamente 2011, mas continuei também em várias visitas. Se não tivesse visto isso, essa imagem poderia ser fortalecida no âmbito do consumo, no âmbito da renda, né? De achar que são classe média, né? Mas ali, a exploração que tem ali é uma coisa descomunal. E como se reproduz essa questão, a comissão de fábrica, você vê, organização no local de trabalho, né? Organização no local de trabalho, organizada como modelo, ela é a contenção dos conflitos. Ela contém os conflitos, né, entre os trabalhadores e a empresa. Ela também faz legitimar o assédio moral. Porque se o chefe não dá a promoção, não dá a avaliação, e a promoção, que vai ser base da promoção, ou a progressão salarial de um trabalhador na comissão, ele vai na comissão. Alguns deles vão na comissão e reclamam. E a comissão vai lá em cima e às vezes até pune o chefe. Só que esta mesma comissão é que estabeleceu as metas de produtividade com a direção da empresa lá em cima. Veja, ela estabelece as metas lá em cima que determinam as práticas para baixo. E individualmente, quando aparecem as queixas, atende. E isso cria um efeito, olha, imagina, um trabalhador se questionar e o chefe dele ser punido pelaquilo. Claro, produz um efeito imediato na cabeça dos outros de que eles têm poder. Né? E aquilo vai se mantendo. Então não é aparece para ele como também ele é combativo, ele vai lá. Isso lembra alguma coisa de lembra muito, tem muitas coisas muito parecidas, né? Porque eles aprendem as práticas de gestão, as técnicas de gestão, eles têm um profissionalismo muito forte em relação a isso, né? Fechando, para a gente, eu acho que em relação ao que você também perguntou, sobre a questão do sindicato, né? Foi o Márcio Juventus. Foi especificamente sobre o sindicato. Pegando a questão da greve, eu acho que nós tivemos uma trajetória, e a greve de 2012, nós estamos falando sobre a greve de 2012, mas se a gente pegar, tem greves de 2011, começam a focar as grandes greves da construção civil, das hidrelétricas, né? 2011, todas elas, continuaram em 2012, né? As outras greves das categorias, também em lugar de 2013, 2014, rodoviário, gari, metroviário,
as greves dos professores agora, recentemente, no Paraná, mas também a de 2013 aqui dos professores, dos trabalhadores da educação, né, do Estado do Rio de Janeiro e do município, né, em 2013. E eu até retifiquei, trabalhadores da educação. Porque se a gente for ver como foi reconstruído, ou como foi público, que até a Constituição era proibido, e na área da educação, os trabalhadores utilizavam esse termo, essa expressão. Todos são trabalhadores da educação, não apenas os professores. Considerarmos todos, inspetor, servente, merendeiro, todas as profissões ali presentes como trabalhadores da educação. Alguns sindicatos conseguiram, inclusive, se unificar, como o CEP aqui no Rio, que é unificado entre todas as profissões. Não tem um sindicato só de professores, mas esse é um caso até particular. Um outro estado também tem isso não. Diferentemente nas universidades, você tem sindicato de técnicos, sindicato de docentes. Essa também é um quadro também bastante recorrente, presente aqui, né, na tentativa de... Mas, assim, essa era uma questão que colocada lá. Considerar todos como trabalhadores e todos no sentido de formação, de educadores. Né, que são. E nós somos também uma instituição de ensino. Né? De saúde, mas também, isso aqui é uma escola, a ENSP é uma escola, todas as unidades têm programas de formação, de pós-graduação. Então tem muita experiência das greves que a gente precisa debater, de todas, também é dos servidores. Acho que a greve de 2012 do serviço público, ela coloca uma questão que ficou claro, a ação unificada do Estado. Isso ficou mais claramente, até nas propostas dos acordos. Né? No caso do antes, tem uma particularidade, vocês da carreira, que introduziram lá os níveis de professores. Né? Mas a ação unitária do Estado, né? Enquanto nós estávamos fragmentados. E o que tinha sido apresentado há alguns anos para a gente? No caso aqui específico da Fiocruz, a gente construiu um sindicato próprio e um plano de carreira próprio. Que isso nos traria vantagem na negociação. Olha a visão corporativa, o egoísmo de fração, entendeu? Acha lá, não, a instituição ela tem um protagonismo político, entre inclusive as outras instituições, é um número menor de servidores, se tiver que dar um aumento vai dar para um número menor, não vai ter tanto impacto. Isso foi dito nas assembleias. Isso foi dito os argumentos que se apresentaram foram esses. De elite, né? De elite. E o sindicato, a criação do sindicato, era porque o governo passou a exigir na mesa de negociação dos sindicatos. Nós éramos os únicos que éramos associação aí. Né? Então, veja, mas você acha que naquele momento, numa negociação, se o sindicato recusasse, se o governo recusasse a participação, nós não íamos sustentar a participação? Iríamos. Não tinha nenhum. Né? Nós não iríamos sentir, naquele momento, que delegar para outros a representação para outros. Né? Mas isso foi usado para se transformar em sindicato. Então, a greve colocou esse questionamento, colocou também as tensões, né? Porque, assim como aqui, em várias outras instituições, foram os trabalhadores de base que pressionaram e constrangeram as direções sindicais da greve. A greve começou com as universidades públicas e foi se alastrando, né? Diversos segmentos. Né? Então, ela pois isso você pode incluir também essa linha de argumento, o fato de 2006 ter sido a conquista após um período de FHC,
com 8 anos de congelamento de salário. Sim, sim. Então a gente vinha numa luta nacional de 3 anos de recuperação Isso. do estado salarial. Teve aquele aumento de 50% escalonado. Só para poder colocar. A sala está reservada para a gente até 5, a gente passa um curso, né? Tem outra reunião agora já agendada aqui, para a gente tentar. Ele tem o Porque a gente. Não, tem o ato também, mas eu estou falando mais a respeito dos outros pessoal aqui, só para a gente dizer. Tem muito mais, a gente vai ter outros momentos de discussão aqui. Eu queria então ter isso. Esse aspecto aqui é um efeito, né? Se a gente for ver a folha de pagamentos no período do governo Lula e Dilma, dos servidores, não aumentou em proporção do PIB em relação ao período do Fernando Henrique. Não aumentou. A folha de pagamentos total dos servidores, né, não aumentou em relação, mesmo com concurso, mesmo com aumento. Só para refletir a sua memória aí, é em torno de 4,3%. Isso, por aí. Isso não muda em relação, porque a arrecadação cresceu enormemente também no período. Eu queria agradecer, eu acho que esse debate continua, não vai acabar, tem expectativa. Aliás, o Jean e o André, quando trocou e-mails, tinham vários atos, né, ocorrendo, não sabemos se ia ocorrer de fato, né, aqui a conversa ou não. Eu falei, não, de acordo, submeto com as questões aqui que vocês entendem da dinâmica. Me surpreendeu também o fato de ser mantida, até em função do fórum aqui interno que também... A gente foi lá, acabou rápido lá. Depois eu vi. Aí me surpreendeu positivamente, eu falei assim, opa. Que bom. Ou seja, tem uma iniciativa que porque era uma tentativa de desmobilizar e tem gente pensando, entendendo e vendo isso. Então acho que vocês estão de parabéns. Tá?